Veja que da equação de juros compostos, na construção dessa equação, nós temos quatro variáveis. O valor futuro, que é o valor que eu vou acumular ao longo do tempo, vai ser uma função do valor que você vai aplicar, na taxa que você vai aplicar por N período. São quatro variáveis. Então, toda vez que você tiver uma situação de finanças onde você tem três dessas variáveis definidas, você pode calcular a quarta. Por exemplo, se me for dado o valor futuro, aí eu tenho 1 milhão do investimento que eu deixei aplicado por 0,5% ao mês por N meses. Qual é o meu valor presente? Eu consigo calcular, porque tudo vem oriundo dessa equação. Então, da mesma forma que eu posso calcular o valor que inicialmente eu apliquei, eu posso calcular qual foi a taxa que um capital foi submetido. Eu fiz uma aplicação de R$ 235, depois de 36 meses, tinha R$ 403. Quanto é que eu ganhei? Aí eu calculo essa taxa aqui, ó. Então, veja, da mesma forma, se eu tiver qual foi o valor que eu apliquei, o valor que eu acumulei e a taxa que eu submeti esse capital, e eu não sei qual foi o período, se eu deixei por 3 meses, 4 meses, 3 anos, eu consigo calcular esse N, certo? Então, dada uma equação, a gente pode trabalhar com as diversas variáveis que aí estão apresentadas. Essas operações algébricas vocês podem ver em qualquer livro de matemática financeira. Mas nós conseguimos calcular facilmente isso no Excel. Mas o que é que a gente tem que entender? Olha só, o que nós estamos vendo em matemática financeira, nesse cálculo que a gente está fazendo, é simplesmente a relação entre valores monetários na unidade de tempo, certo? Então, se você olhar, toda vez que você está calculando essa relação entre valores monetários, e a gente vai ver outra demonstração, essa relação ela é estabelecida através das combinações da taxa e do tempo. Essa taxa e o tempo aqui são chamados fatores de acumulação de capital, certo? Então, quando a gente trabalhar com série uniforme, vocês vão entender isso. Quando eu falar de um fator de acumulação de capital, porque nada mais é uma equação que combina a taxa e o número de períodos, vai estabelecer a relação entre esses valores. Então, o principal que quando a gente está trabalhando em matemática financeira, é dizer o seguinte: esse valor futuro aqui, que eu estou analisando aqui, ele não é maior do que esse valor presente, não. Ele é maior em valores monetários, mas no meu capital, o termo em finanças que a gente utiliza é que eles são, deixa eu botar aqui, equivalentes, certo? É a mesma coisa de eu dizer a você, prefere receber R$ 100 agora ou R$ 120 daqui a 2 anos? Aí você vai dizer, claro que você vai receber 102, porque o valor é maior. Mas não, se a inflação desse período for maior do que esse valor que eu estou lhe pagando, você prefere receber os R$ 100 agora. Então, quando você está financiando qualquer compra no mercado, quando você vai lá, você tem a opção de pagar à vista todo um valor na data zero, você tem a chance de pagar todo esse valor aqui, certo? Ou você tem a chance de substituir por uma série uniforme de N pagamentos. Então é a mesma coisa, ó. É um valor monetário que você vai ter aqui, que é o seu P, e aqui você vai ter outro valor monetário, que é uma série uniforme de N pagamentos iguais. Então a matemática financeira ela sempre trabalha fazendo a comparação entre esses valores monetários equivalentes. Então, quando é que você vai pagar à vista? Quando for mais vantajoso pagar à vista. Quando é que você vai deixar de pagar à vista e vai pagar parcelado? Quando for mais vantajoso pagar parcelado. Quando uma situação é mais vantajosa do que a outra? Quando elas deixam de ser equivalentes. Ou seja, se você está pagando um bem, eu gosto de usar muito esse exemplo, porque é o que você vê muito no comércio. Se você está comprando uma TV por R$ 12.000 ou quer trocar por 12 parcelas de 200, o que é melhor para você? O que é que você está decidindo? É melhor pagar à vista R$ 12.000 ou 12 parcelas de 200? Então, essa resposta, quem vai dar, eu estou comparando um valor presente com a série uniforme. Essa resposta, eu tenho que achar a equação que nos dá a equivalência entre esse valor presente que eu posso ter de uma série uniforme e um determinado valor futuro em comparação com essa série uniforme.
certo? Então, há uma demonstração matemática que mostra o seguinte: poxa, se eu fosse calcular qual o valor futuro que é equivalente a toda essa série uniforme aqui, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que calcular esse valor de U na data 10, eu teria que calcular esse valor de U da data 2 lá na data 10, eu teria que calcular esse valor de U na data 4 e jogar para a data 10. Jonas, joga como? Jogar através dessa equação. F, que é o valor futuro, é igual a P, 1 mais a taxa, certo? Elevado ao N. Deixa eu botar a taxa minúscula aqui. Elevado a N. Então, eu teria que fazer 10 cálculos, jogar todos esses valores para a data 10, para eu descobrir qual é o valor equivalente futuro de receber 10 pagamentos regulares ao longo do tempo. Da mesma forma, eu posso fazer esse cálculo para descobrir P. Então, vocês vão ver o seguinte, se a gente voltar aqui. Vocês vão ver que quando eu quero achar um valor futuro, ou seja, em matemática financeira, quando eu quero jogar um valor para a data futura, eu multiplico por 1 mais i elevado a n. Quando eu tenho um valor numa data futura e quero descobrir ele numa data presente, o que é que eu faço? Eu divido. Esse menos n, na verdade, é f sendo dividido por esse valor. Ou seja, eu estou pegando essa parte da equação, estou trazendo para cá para dividir f por esse valor. Então, a brincadeira na matemática financeira é sempre jogar valores para o futuro, ou para a data presente, ou para o passado. Ou seja, a matemática financeira ela acha o valor dessa série aqui, desse valor monetário que está na data 6, se eu quiser lá na data 10, eu vou jogar ele para frente, eu vou multiplicar por 1 mais i. Esse valor na data 6, se eu quiser saber o valor equivalente dele na data 0, eu vou dividir por 1 mais i. Então veja o que é que você tem que entender. Às vezes a pessoa compra um automóvel e sobra um dinheirinho e ele quer pagar uma parcela do automóvel adiantada. Então o cara vai lá na última parcela e paga essa última parcela. Só que ele está pagando nessa data aqui. Quando ele está pagando esse valor, que é lá numa data futura, na data 10, é dado um desconto e ele vai pagar um valor bem menor aqui nessa data 0. Certo? Então você acha que você está ganhando dinheiro com isso. Você não está ganhando nada. É simplesmente o cálculo equivalente. Qual é o valor dessa série aí, desse fluxo de caixa na data 5, na data 10? Qual o valor equivalente dele? Qual o valor desse fluxo de caixa que está na data 2, lá na data 1? Então, o cálculo na matemática financeira é sempre de, se eu quero saber o valor, o equivalente desse valor no futuro, é multiplicar por 1 mais i elevado a n. Se eu quero trazer esse valor para uma data presente, eu tenho que dividir por 1 mais i elevado a n. Então, por exemplo, quem foi pagar a parcela lá do automóvel, ele ia pagar esse valor aqui, R$ 2.000. Só que quando ele entrou nessa parcela, o banco cobrou uma taxa de juros. Aí a pessoa vai dizer, qual a parcela que você ia pagar? Aí ele vai dizer, eu quero pagar a última parcela, a minha 36ª parcela. Então, quando você vai olhar, ele quer pagar uma parcela que ele ia pagar depois de 36 meses, ele quer pagar hoje. Então, é dado esse desconto aqui. Isso, na verdade, é um cálculo de desconto que está sendo feito aqui, certo? De acordo com a taxa de juros que eu peguei e o número de períodos que levaria para eu pagar essa parcela, se eu quero pagar hoje, ela vai ter o valor equivalente dela P. Então, a gente vai trabalhar muito com isso, certo? O cálculo parece complicado, mas não é. Você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois isso vai ficar natural. Esses vídeos eles têm que ser vistos e revistos várias vezes para você aprender o cálculo. Mas na frente, quando a gente vai trabalhando com investimentos, eu sempre vou trazer esses cálculos de volta para vocês entenderem bem como ele é feito. Mas vamos agora entender a questão do acerto uniforme. Porque o comércio trabalha assim. É comum você chegar no comércio e ter esses valores parcelados. Então, qual a grande vantagem? É você hoje pagar um produto à vista ou parcelar aqui nessas 10 parcelas de valor U, de valor igual U. Isso você se depara com isso todo dia no mercado financeiro. Então eu tenho duas opções, né? Quando a gente tem uma série uniforme, eu quero achar o valor equivalente ou na data futura ou na data presente. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir qual o valor equivalente de toda essa série uniforme na data futura, eu terei que fazer o cálculo, que é o quê?
jogar esse fluxo de caixa aqui, o que está na data 1, joga lá para a data 10. Como é que eu jogo? Multiplico por 1 mais i elevado a n. Espera aí, quantos n's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse que está na data 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada fluxo de caixa desse será multiplicado pela expressão que a gente viu, que é 1 mais o i elevado ao n. Certo? Esse n é o intervalo que separa o fluxo de caixa onde ele está para o valor onde você quer. Então, o valor f vai ser o somatório de todos esses fluxos de caixa transportados para a data 10. Se a gente for trabalhar matematicamente, seria uma coisa desse tipo. Então, esse fluxo de caixa eu multiplicaria por n menos... Opa, ele está afastado um período, então é n menos 1, n menos 2, certo? Então, seria uma coisa desse tipo. Eu faria a multiplicação de cada fluxo de caixa, faria a soma. Então, professor, quando eu pegar um financiamento de 36 parcelas, eu tenho que fazer 36 cálculos. É esse que é o cálculo da matemática financeira. Só que existem simplificações, expressões algébricas que nos mostram que ao invés de fazer todo esse cálculo, eu posso utilizar essas equações. Então, veja o que é que está aqui, o que eu acabei de falar. Aqui estão os valores monetários que eu quero encontrar. Aqui existem os valores monetários dados. E aqui você vai ver, são sempre combinações de IN. Não tem outra variável. IN, IN e IN. O que são essas expressões? Elas são os fatores de acumulação de capital. Certo? Então, essas combinações me dizem o seguinte. Ora, para eu calcular aquele valor futuro, eu não preciso fazer 10 cálculos. Eu só preciso pegar o valor da parcela e multiplicar pelo fator de acumulação de capital que estabelece a equivalência. Certo? Então, quando você está pegando um produto parcelado, você está trabalhando com ele ao longo do tempo, ou seja, você está pagando em datas diferentes. Ao longo desse tempo, a gente viu que o valor do dinheiro no tempo é os juros. Você tem que pagar juros. Certo? Então, não existe a história de juros zero ao longo do tempo. Todo o mercado paga juros, principalmente no Brasil, que juros é alto. O juros sempre está embutido nessas parcelas. Então, é simplesmente, se for dado a você a taxa de juros e o número de parcelas, eu consigo dizer qual é o valor futuro. Qual é o comum? O comum é você ter um valor que você quer parcelar quando você compra um carro. Eu estou comprando um carro. Aí, opa, qual for o valor que você vai parcelar? Aqui eu vou descobrir qual o valor da parcela se for submetido à taxa de juros. Então, quando você escolhe o banco, está lá estabelecida a taxa de juros. E aqui o número de períodos você vai parcelar. Então, simplesmente para descobrir o valor da parcela, é pegar o valor que você vai financiar, 12 mil, e dividir por essa expressão matemática. O banco está cobrando quanto? 2%. Eu vou dividir em quanto? Em 36 parcelas. Então, quando eu faço essa conta, eu descubro P. Então, agora, na matemática financeira, e é o que a gente vai trabalhar, isso vai servir para todos os cálculos de investimento. Depois aparece uma variávelzinha ou outra, mas é essa. É a variável P, que é um valor na data presente de hoje. F é o valor futuro que você vai acumular. Quando você pegar os livros de matemática financeira, vai ter muito montante aí, né? Montante, mas F é um valor futuro. O I, que é a taxa de juros que vai ser submetido ao capital. N, que é o número de períodos que esse capital vai ficar submetido, e a gente colocou agora mais uma variável, que é uma série uniforme de pagamentos. Então, quando eu tenho essa série uniforme de pagamentos, eu consigo estabelecer a equivalência entre valores presentes e valores futuros e série uniforme de pagamentos distribuída por N períodos. Professor, eu olhei para essa equação e achei complicada fazer na calculadora. A gente não faz isso na calculadora. As HPs você já faz o cálculo direto e o Excel. E nós vamos trabalhar com Excel. Eu vou deixar para o próximo slide.